Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Monteiro, esta é a leitura intuitiva número 171. Vamos continuar com os mesmos baralhos. E ouvi uma música antes de começar a baralhar as cartas, ou enquanto estava a baralhar as cartas para esta leitura, ouvi uma música e vou deixar no descritivo do vídeo essa música chamada Mirror, ou Mirrors, Justin Timberlake, ok? Eu vou deixar uma versão legendada dessa música no descritivo do vídeo, caso seja importante para alguém para receber alguma mensagem dessa música. Estou a ficar sem voz. 2, 1. A ver se eu hoje não demoro tanto tempo a gravar as leituras como eu tenho demorado, pelo amor de Deus, falo imenso. 50 minutos a falar, pelo amor de Deus. Estou a brincar, eu não vou cortar a leitura a meio, mas eu às vezes desejava que os meus vídeos fossem mais curtos, porquê? Porque para breve eu vou ter uma internet melhor, mas até agora eu tive uma internet bastante lenta e colocar vídeos tão grandes no YouTube não é uma tarefa fácil. Quem tem canal no YouTube deve saber de que é que eu estou a falar. Por isso, mas é o que o Espírito quiser que seja. 10 de espadas. E o Espírito quer um 10 de espadas. Nove de paus. Quatro de copas. O ermita. Este ermita é fofo. Este ermita é muito fofo. Aqui ainda não tinha saído essa carta, este foi tão engraçado agora quando a vi. Rei de copas. Eu juro que eu baralho as cartas. Aliás, vocês veem-me a baralhar as cartas, mas há aqui cartas repetidas. Eu vi a rainha de copas, que faz casalzinho com o rei de copas, mas não saiu essa carta. Mas as de ouros. Por baixo do baralho temos o 6 de ouros. Uau! Esta também é muito gira. Eu por mim vou continuar com este baralho há algum tempo, porque ele é mesmo giro. Vamos contar a história entre um homem e uma mulher. Como vocês sabem, eu sou uma contadora de histórias. Eu adoro contar histórias e conto sempre quase a história entre um homem e uma mulher. Vocês podem inverter os géneros das personagens e podem também aplicar a relações homossexuais, ok? E isto não é só nos vídeos em que eu digo isto, é em todos, ok? Em todos. Então, um homem traiu uma mulher, de alguma forma, traiu a confiança dela, magoou-a profundamente, apunhalou-a pelas costas e eles terminaram a conexão que tinham porque houve esta traição de confiança, houve esta traição, ponto. Eu vejo que quando ele a traiu, ele só se apercebeu do que fez
depois de a ter traído. Algo deste género. Acho que ele, quando a traiu, e eles acabaram por se separar por causa disso, ele não queria estar separado dela e ele teve que arcar com as consequências dos atos dele, ok? Mas eu acho que ele não estava pronto para essa consequência de eles estarem separados quando a traiu. Ou quando traiu a confiança dela. Então, isso bateu-lhe forte a ele. Ele ficou triste, ele ficou mal com isso, ok? Ela também ficou triste e mal porque ele a traiu. Ele ficou triste e mal porque quando ela se afastou dele e quando a relação rompeu, ele finalmente percebeu o que é que tinha feito, ok? E mesmo à distância, eu vejo que ele nunca desistiu da relação. Tá bem? E isto é uma carta de paus, que é normalmente a carta do guerreiro cansado, alguém que está cansado mas nunca desiste. E as cartas de paus estão ligadas à dimensão espiritual, ok? Ao espírito. Portanto, eu vejo que mesmo à distância estas duas pessoas mantiveram o contacto uma com a outra em termos de espirituais, portanto, há uma ligação espiritual entre estas pessoas e este homem nunca desistiu dela totalmente. Bem, ele nunca desistiu dela. E manteve a vontade de reunir com ela e o desejo de reunir com ela, porque isto é uma carta que fala de reunir com alguém do passado, este desejo de voltar a estar com ela, este desejo de reunir com ela, que ele continuou a alimentar dentro dele, porque ele não desistiu da relação, nem desistiu dela dentro dele. Esta vontade de reunir com ela, ele manteve em segredo. Temos aqui a Lua muitas vezes fala de coisas escondidas e de segredos. Portanto, ele manteve a vontade de reunir com ela e o desejo de curar esta relação, o desejo de voltar atrás nesta relação. Aquele arrependimento e tudo mais, essa vontade que ele tem de voltar a estar com ela, como eles eram antes de ele ter traído a confiança dela, essa vontade ele guardou para ele, ok? Porquê é que ele guardou para ele? Porque ele sabe que errou, ele sabe que a magoou, ele sabe que lhe fez mal e ele tem medo de lhe apresentar o copo dele de amor, ou até hoje ele teve medo de lhe apresentar o copo dele de amor e ela o rejeitar. Ok? Portanto, este homem, além de não ter tido noção dos atos dele quando traiu a confiança dela, e só teve noção dos atos dele depois deles se terem separado, além disso, ele traz grandes padrões de rejeição dentro dele que ele até hoje não conseguiu ultrapassar. E ela, em particularmente, tem a capacidade de espelhar, lá está, nós falámos da música Mirrors, de Justin Timberlake, logo ao início. Essa música fala de espelho, não é? E então, ela tem a capacidade de espelhar na direção dele os medos mais profundos que ele carrega. E ele carrega medos de rejeição, tá bem? Isto pode ter a ver com traumas que ele traz desde a barriga da mãe, tá bem? E traumas que ele traz de rejeição. Da infância também. E alguns desses traumas são com a mãe. Ok, olha aqui uma criança com a mãe. Alguns destes traumas de rejeição ele tem com a mãe de alguma forma. E traz de infância. Coisas que ele percepcionou na infância dele como a mãe tendo-o rejeitado de alguma forma. Por exemplo, não sei porque é que me estou a lembrar disto, mas acredito que não seja por acaso. Portanto, eu vou dizer. Aquelas crianças que têm uma mãe muito controladora e que está sempre a tentar que os filhos façam as coisas à maneira da mãe, ok? A mãe ensina os filhos a fazerem as coisas todas à maneira da mãe. Um filho que seja mais criativo, e somos todos, quando somos pequenos, nós somos muito criativos, e queira apenas ser ele próprio, expressar as coisas e fazer as coisas à maneira dele, como ele é e em essência, quando apanha uma mãe que está sempre a manipular e a controlar a criança para fazer o que ela quer como ela quer, essa criança sente-se rejeitada. Porquê? Porque a um nível inconsciente a criança sente que a mãe não aceita quem ela é e é por isso que essa mãe
quer que esse filho faça as coisas como a mãe quer e não como o filho quer fazer e não como o filho quer ser, ok? Portanto, existem muitas pessoas que trazem um trauma de rejeição. Isto eu estou a aprender agora, neste momento, neste preciso momento a falar com vocês. Existem muitas pessoas que trazem um trauma de rejeição. Não é que a mãe se tenha ido embora de casa ou o pai se tenha ido embora de casa e os tenha abandonado ou rejeitado. Não é nesse sentido, mas muitas vezes é a rejeição do ser. Ou seja, é ter estado com uma mãe ou com um pai que não aceitou a criança como ela era, com aquilo que ela trazia para expressar e para fazer. E pior, como era uma mãe que se calhar era muito controladora e queria as coisas à maneira dela, passava sempre uma mensagem ao filho de que a essência do filho estava errada, de que quem ele era estava errado, e era por isso que ele devia fazer as coisas como a mãe queria, porque quem ele era estava errado, ok? E isto traz traumas de rejeição ao nível do ser, ao nível da alma, que são profundos, ok? E isto era uma mensagem geral aqui no meio para vocês todos, está bem? Podem aplicar isto, quer vocês sejam homens ou mulheres. Mas aplicado agora à história que nós contámos, este homem traz este tipo de traumas da infância dele. Não é que a mãe se tenha ido embora, a mãe se calhar sempre esteve ao lado dele a cuidar dele, mas era uma mãe que controlava e manipulava o ser dele para ele ser o que ela queria que ele fosse e não quem ele era, ok? E ele sentiu-se rejeitado na sua essência. E ele tem medo que esta mulher rejeite o amor dele, que no fundo também vem da essência dele, ok? E isto é baseado no trauma inconsciente que ele tem. É claro que se houver alguém que está a ressoar com a história do homem e vier aqui, vocês automaticamente já estão a receber a transformação e a cura através da história, ok? É claro que este trauma pode ser bastante profundo e pode requerer mais tempo a limpar o mesmo, mas já pode acontecer aqui alguma transformação, ok? Portanto, este homem tem guardado esta intenção de reconectar com ela, esta intenção de restaurar a relação. Restaurar, era este o nome que me vinha, que eu queria, a palavra que eu queria dizer era restaurar. Ele quer restaurar a relação, ok? Isso que ele quer fazer, ele manteve até hoje em segredo, como nós falámos aqui por causa da mensagem da lua, dos segredos. E manteve guardado para ele, como o ermita é silencioso, está sossegado e também ele não disse isto a ninguém, guardou mesmo para ele, não só não demonstrou a ela, como também não disse isto a ninguém. Isto é algo que vive dentro dele e para algumas pessoas que vão ressoar com esta história, ele já guarda isto dentro dele há muito tempo, porque o ermita é um velho. O velho representa a passagem do tempo, ok? Portanto, é normal que esta história de traição já possa ter acontecido há alguns anos. No entanto, isto não é para todos, que foi há alguns anos. Para alguns isto pode ser mais recente, em relação ao momento em que vocês encontrarem o vídeo, porque as minhas leituras não têm tempo, ok? De qualquer forma, para as pessoas que já viveram isto há mais anos, ele desde essa altura em que ele aprendeu a lição, assim que eles se separaram, ele aprendeu a olhar para ele próprio e a ver as consequências dos atos dele, desde essa altura em que eles se separaram, que já foi para alguns anos, que ele guarda dentro dele o desejo de se reconectar com ela. E, portanto, já guarda isto dentro dele há bastante tempo. Ok? Ele está farto de guardar isto. Este segredo está a sufocá-lo. Ele está cansado e farto de guardar isto, porque ele já percebeu que guardando isto, duas coisas acontecem. Ele não vai ser feliz guardando isto dentro dele. E segunda coisa, ele não vai dar uma hipótese a isto. Ok? Ele já percebeu que não faz sentido continuar assim. Durante um tempo fez sentido para ele. Agora não faz mais sentido porque não só ele não vai ser feliz, como ele nem sequer vai dar uma hipótese de ver se vale a pena ou não arriscar na direção dela. Ok? Portanto, eu vejo que ele vai mudar de atitude. Ele cresceu enquanto estava em segredo a nutrir esta vontade de restaurar a relação. Ele cresceu e ganhou maturidade emocional. E agora, com base na maturidade que ele está a ganhar, ele vai levantar novamente o copo de amor para lhe dar. Ok? Mas já numa atitude mais madura, mais crescida. E porque ele já reconheceu que realmente guardar isto para ele não vai
fazer a relação restaurar e também não vai fazê-lo feliz. Ele vai viver sufocado e triste, amargurado e angustiado. Portanto, ele está neste momento a fazer uma transição deste velhote para este velhote, ok? Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que ele está a deixar de querer guardar as coisas para ele e está a querer pôr os sentimentos dele para fora e oferecer-lhe o copo de amor a ela, mesmo que ela o rejeite. Ele está a começar a preparar-se mentalmente para enfrentar o medo que ele tem da rejeição e oferecer-lhe este copo. Mas para tal, ele está a contar que o universo vai ajudá-lo. E vai mesmo. O universo vai ajudá-lo a materializar esta intenção de restaurar a relação. Está bem? Isto é o As de Ouros mostrando-me manifestação, ok? O início de uma manifestação. E todos os ases são sempre energias trazidas pelo universo para nós. Portanto, o universo está a ajudá-lo a manifestar esta situação. Só que o universo também estava a aguardar que ele próprio quisesse sair do silêncio, quisesse sair da energia de guardar tudo para ele, para ir para uma energia em que ele está apto e pronto para arriscar, ok? E o universo esperou que ele desse esse passo de se transformar nessa nova energia de querer avançar. E ele já está-se a transformar agora. E por baixo do baralho nós temos o Seis de Copas. O Seis de Copas fala em reencontros com pessoas do passado, em uma nostalgia, uma vontade de reconectar com as pessoas. Ok? E é giro que eu tenho aqui mais uma mensagem para vos dar que eu já me ia esquecendo. Ele estando aqui também representado pelo eremita, isto mostra-me que ele também ficou mais tempo a guardar os sentimentos dentro dele sem arriscar na direção dela, porque ele sentiu-se bastante culpado por a ter traído, ele sentiu-se mal por a ter traído e como tal ele achou que não merecia voltar a ser feliz, mesmo que ele quisesse restaurar a relação. Ele durante um tempo, consciente ou inconscientemente, para se castigar ele próprio, resolveu não ir para o pé dela. Eu não vou para o pé dela porque eu não sou boa pessoa, pensava ele, eu não sou boa pessoa, eu não quero estragar mais isto do que eu já estraguei. Ok? Mas entretanto dentro dele aconteceu uma cura, o universo foi trabalhando nele e ele percebeu finalmente que ele não é má pessoa, ok? E que ele tem tudo o que precisa para restaurar a relação, se ela assim o quiser, ok? E é isso que ele vai fazer com a ajuda do universo. Gira esta história. Vamos tirar Romance Angels. Olha, hoje as cartas estão boas. Gosto de cartas boas. E vai acontecer very soon. Portanto, brevemente este homem vai avançar na direção dela com a intenção de restaurar a relação. Porque antes ele sentia-se tão mau, tão péssima pessoa que não queria restaurar. E eles vão ter que se conhecer novamente, getting to know each other. Portanto, eles vão ter que passar tempo juntos para se conhecer novamente. Vai começar por aí, eles vão se reencontrar para se conhecer, comunicar, etc. Duas cartas de... Como é que isto se chama? Heart of the Fairy, oráculo. Isto fala sobre o plano maior, tá? Quando as coisas obedecem a um plano maior, ok? E isto está aqui a dizer-me que esta traição, esta separação e até este restaurar da relação que ele tem intenção de fazer obedecem a um plano maior, ok? Ou seja, não há que culpar este homem por tudo o que aconteceu, porque ele não é bem culpado por tudo aquilo que aconteceu. As coisas tinham que acontecer assim para o resgate da alma deles os dois, de coisas de vidas passadas. Havia aqui karma, havia aqui coisas de vidas passadas que tinham que ser resgatadas através destas experiências assim. Portanto, havia um plano maior por trás destas experiências e mesmo que ele se tenha sentido culpado
ou responsável pelo que aconteceu. Se calhar ele foi, de facto, até certo ponto, mas outro ponto não tem nada a ver com ele. Tem a ver com aquilo que as almas deles precisavam de fazer para serem resgatadas e purificadas através destas experiências, ok? Eu acho que este restaurar da relação e este início que vai haver entre os dois, esta nova experiência, ao início pode parecer um pouco encantadora, ok? E eu acho que ela vai ficar um pouco desconfiada, porque isto vai parecer tão bom, que ela vai pensar assim, isto é bom demais para ser verdade, ok? Então, quando ela pensar isto, isto é bom demais para ser verdade, e se calhar ele vai me trair de novo, que são pensamentos normais e válidos para alguém que foi traída, eu espero que essa mulher se lembre desta leitura nessa altura e tente trabalhar nela esta crença de que as coisas são boas demais para ser verdade, tá bem? Porque isto é uma crença, é um padrão, é um programa que ela traz na cabeça e que ela vai precisar de largar a partir de certo ponto. Depois daquele entusiasmo inicial, ela vai ter que largar essa crença para seguir em frente com ele. E ela vai perceber que isto não é uma ilusão, é uma verdade. É uma verdade. E as coisas, neste caso, são boas e são verdadeiras. Tirar 2 cartas de Shadow and Light. Portanto, isto aqui fala sobre a natureza. E é uma carta verde, mostrando-me que eu acho que o restaurar esta relação e o facto de eles se irem conhecer novamente vai curar a relação, trazer energia verde da cura à relação. E esta carta também fala sobre a natureza. E essa cura, e eles irem se conhecendo progressivamente ao início, vai fazendo uma cura nos dois e vai mostrando um ao outro a natureza dos dois, ok? Então ela vai conseguir contactar com a natureza dele através dessa fase de se irem conhecendo um ao outro, e ela vai perceber que não é uma ilusão o que eles estão a viver, que é uma verdade e que ele não é apenas o sedutor ou o encantador que está só a dizer-lhe as coisas para conseguir o que quer e depois isto acaba. Não é esta a energia que vem, ok? Ela, se der tempo suficiente para conhecê-lo a ele, ela vai receber a cura que ela precisa e ao mesmo tempo vai perceber qual é a natureza dele, ok? Qual é a real natureza dele. E não se vai deixar ficar presa à ilusão de que as coisas são boas demais para ser verdade, ok? Mais uma carta que fala de fantasmas do passado e o passado que regressa durante um tempo. Esta carta está aqui a mostrar-me que realmente eles vão reencontrar-se novamente. O passado vai regressar. Mas, assim como as coisas boas do passado vão regressar, a parte boa, o que esta carta está aqui a querer-me dizer é que os fantasmas, os medos, as dúvidas, os dramas, as histórias, as traições do passado vão também voltar no momento em que eles abrirem esta porta. Quando nós abrimos uma porta, o que está do lado de lá traz as duas componentes, o bom e o mau, o branco e o preto, traz a dualidade, ok? Portanto, quando eles retomarem esta relação, começarem-se a conhecer um ao outro, com o tempo e com o processo de cura a continuar a ser feito, e o que eu sugiro é que, caso você seja o homem ou a mulher desta história, você mesmo quando estiver já a reconectar com a outra pessoa, o que eu recomendo é que você continue a fazer o seu trabalho de cura e transformação, tá bem? Porque senão vai ser para si difícil você lidar com a parte menos boa, a parte negativa do passado que vai vir ao de cima quando vocês reconectarem, ok? E se você continuar a fazer o seu trabalho de cura, à medida que vocês se vão conhecendo um ao outro, a cura vai eliminando as ilusões e trazendo a verdadeira natureza da questão e a natureza da outra pessoa ao de cima, progressivamente.
pequenino. Wish. Portanto, esta pessoa, este homem, fartou-se de desejar e pedir ao universo para eles reconectarem novamente, para eles poderem restaurar esta relação. Eu acredito que ela também. Portanto, o desejo deles foi ouvido. Ok? Foi ouvido. É simples assim. O desejo deles foi ouvido. Houve um período de recolhimento e afastamento em que cada um estava na sua concha. Ok? Até este afastamento, até este recolher na concha fez parte do plano maior do universo. Ok? E eu já contei esta história muitas vezes em outras leituras minhas. Eu às vezes repito as histórias, porque é assim mesmo, não é? Mas vocês sabem, e se não souberem, eu vou contar de novo. As pérolas que se formam dentro da concha formam-se através da entrada de um intruso. Quem é esse intruso? É um grão de areia. O grão de areia entra para dentro da concha e, portanto, invade o espaço onde está o ser vivo lá dentro e, através da fricção, forma-se uma pérola. Portanto, aquela beleza, aquela pérola é criada através do atrito, é criada através de um intruso, é criada através de uma experiência que não é agradável, ok? Então, cada um deles recolheu-se na sua concha depois desta traição, mas o recolher na concha fez com que eles analisassem bem o que é que se passou no passado, passassem por esse desconforto de fazerem a análise e a cura dentro de cada um da experiência do passado e com isto eles transformaram-se numa pérola. Cada um deles hoje é a melhor pessoa do que era por causa de ter vivido essa experiência difícil, ok? E isto é sempre um motivo para nós celebrarmos e valorizarmos o nosso passado mais difícil. O Sol, isto é a carta normalmente no tarô, o sim absoluto para mim. Portanto, esta carta só veio aqui confirmar que o reencontro entre estas duas pessoas é algo muito bom para eles. É abençoado, é luminoso, vai trazer clareza e esclarecimento sobre a situação do passado também e sobre a situação do presente. Vai trazer calor, o Sol traz calor. Calor a estas pessoas, vai aquecer o coração dos dois novamente. Depois de um período de fecharem o coração aos outros, eles vão começar a ser pessoas que vão abrir o coração aos outros. Uau! E está na hora. Blim, 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 blim. Quando toca o sino, está na hora. Ok? E ele está mesmo a ter um chamamento forte, 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 forte para passar de A para B, sendo que A é o ermita e B é o rei de copas. Portanto, ele está mesmo a ouvir os sininhos, despacha-te, sai daqui para aqui. É o universo a falar com ele. Está na hora destas duas criaturas reunirem. Eu adoro dizer criatura. Mensagens do Amor Fala. Vamos ver. Calma. Não posso ler esta carta porque eu ainda não disse o que era. Vamos ver o que é que ela lhe quer dizer a ele, ok? Ela quer lhe dizer a ele que ele a inspira a ser a melhor versão. Portanto, isto mostra que quando ela foi traída, ela teve uma vontade de transformar esta experiência negativa a favor dela. E de alguma forma, mesmo que pareça ser pela negativa,
Ela usou esta traição para se transformar numa pessoa melhor. Lá está, a história da pérola. A história da pérola. Ela reconhece que se transformou numa pessoa melhor por causa desta traição dele. Logo, ele de certa forma, quer pareça ser positivo ou não, ele inspirou a ela a ser uma melhor versão. O que é que ela quer mais dizer a ele? Uau! Ela quer lhe dizer que sempre teve sentimentos românticos por ele, sempre. Uau! Se ele precisava de uma prova de que ela ainda gosta dele, ela gosta, porque ela sempre teve sentimentos românticos por ele. Quer dizer que ela sempre teve, antes e agora, sempre. Isso não mudou. E vamos ver o que é que ele lhe quer dizer a ela. Vamos lá ver. Ele recebe mensagens sobre ela nos sonhos dele. É normal que se calhar seja nos sonhos que o espírito lhe está a buzinar para ver se ele avança. Mais uma coisa que ele lhe quer dizer a ela. Esta energia desta leitura é mesmo boa. Sério. Não há nada a dizer aqui. O que é que ele lhe quer dizer a ela mais? Vocês sabem que podem adquirir este baralho e vocês encontram uns links no descritivo deste vídeo sobre isso. Olha o que é que ele lhe quer dizer a ela. Eu quero casar e construir uma família contigo. Restaurar. Ele quer restaurar a relação para uma versão melhor. E quer casar e construir uma família com ela. Não é uma coisa casual. Meus amores! Nós vamos seguir para a leitura estendida. Uma leitura idêntica a esta no que toca ao número de cartas. Se vocês quiserem adquirir o acesso à extensão, vocês encontram um link no descritivo deste vídeo. E se vocês quiserem adquirir o meu baralho, também encontram um link no descritivo deste vídeo. Basicamente, este descritivo deste vídeo está cheio de links. Está cheio de links, coisinhas boas e gostosas. Portanto, vocês têm que abrir o texto por baixo do vídeo e quem está no celular ou no telemóvel, por baixo do vídeo, vocês têm o título do vídeo. À direita do título do vídeo, vocês têm uma pequena setinha a apontar para baixo. É aí que vocês carregam e abrem o descritivo. Pois é, pois é. Tá, obrigada por tudo, beijinhos e até breve. Tchau, tchau.